Eu queria falar um pouco do banco, mas antes de falar do banco, né, principalmente da parte digital aí, eu queria falar um pouco das expectativas que o banco tem, né, principalmente na parte econômica, especificamente na parte de Bovespa. A gente tem visto assim, dois lados, né, e bastante agressivos, né, assim, tem alguns analistas, eu nem sei se são analistas ou não, mas enfim, falando que pode ter um colapso, a gente pode ter uma bolsa mundial derretendo, né, colocando alguns nomes, né, uma mudança radical, né, num horizonte curto, né, ou seja, próximos 12 meses. E a gente vê, por outro lado, né, a gente acabou de ver que Dow Jones superando a marca histórica dos últimos 100 anos, 124 anos, batendo alto, e Bovespa recuperando. Né, hoje era para ser um dia de queda, Bovespa já está subindo de novo. Como é que está a visão do banco em relação a Ibovespa, né, se você já tem projeções para 2021, e quais são os argumentos aí do banco, né, o que vocês estão vendo aí principalmente para a bolsa local e para os próximos 12 meses, para o ano que vem? Ótimo. Bom, hoje o BTG Pactual ele não tem uma projeção para final de 2021, mas a gente consegue ter algumas leituras que possam ajudar aí essa tendência dos próximos 12 meses. Né? Acho que a principal é o desconto dos bancos. Né? Quando a gente, por exemplo, compara o Ibovespa aí com uma queda de 5% em 2020, a gente compara com o FNC, o índice setor financeiro, uma queda de 15%. E vai lembrar que o setor financeiro tem um peso significativo dentro do Ibovespa. Então, eu acho que a gente tendo uma retomada da taxa Selic no ano que vem, como a gente acabou de comentar, e tendo uma normalização das atividades econômicas, reduzindo, de uma certa forma, o risco de inadimplência, adicionando o fato do Banco Central liberar os bancos a fazerem recompras de ativos, por exemplo, eu acredito que a gente consiga ter uma recuperação do setor financeiro interessante para o ano que vem. E, adicionado ao fato de que a gente não vê uma redução dos preços do petróleo por conta de um crescimento na escala global, a gente acredita que também o setor de commodities pode performar bem no ano que vem, mesmo com alguma apreciação do real. Ou seja, os dois maiores pesos do Ibovespa, que é commodities e bancos, na minha visão, tem um caminho positivo para o ano que vem. Claro, em outros setores, talvez haja uma troca, né, que é o que está sendo comentado, que é um retorno a ativos mais atrelados à economia real e menos a ativos que se beneficiaram do segmento online por conta de uma questão momentânea de você aproveitar esses ativos mais descontados. Mas acho que a gente tem sim uma perspectiva positiva para a Ibovespa, mas claro, sempre atrelado à questão fiscal. Nada vai andar sozinho aqui no Brasil, apenas com otimismo internacional é preciso que a gente resolva nossas questões fiscais. Só para agora fazer uma provocação aqui, pode ser uma leitura boa, mas também uma provocação, só não vamos arrumar confusão aí com o patrão, né? Mas assim, vamos citar aqui o próprio nome do BTG, né? O BTG, e assim, tem outros players também, mas principalmente na parte digital tem feito um bom trabalho, um belíssimo trabalho na parte de bancarizar, de trazer produtos mais acessíveis, né? Trazer mais o varejo para próximo. Isso é uma leitura muito boa para o consumidor, mas ao mesmo tempo que você fala assim para o banco, né, para os bancos tradicionais, né, será que isso não traz uma pressão na rentabilidade do sistema como um todo? Ou seja, você traz menores custos, o consumidor agradece, a gente agradece, mas ao mesmo tempo você não traz um patamar de ROI, de rentabilidade dos tradicionais bancos um pouco mais para baixo, e talvez isso não justifique os bancos serem negociados a um preço menor, um prêmio menor, enfim. É só essa relação aí do próprio trabalho que o BTG está fazendo, que é um trabalho muito bom, mas ao mesmo tempo pode trazer uma leitura, uma preocupação para os grandes bancos? A pergunta é muito boa e claro que eu entendo a preocupação, mas na minha visão, acho que como a gente tem um oceano azul no mercado de varejo aqui no Brasil, você sabe disso muito bem, eu acho que a escalabilidade do negócio é que vai fazer você, por exemplo, manter as margens ou até crescer as margens daqui para frente. Né? A gente tem, por exemplo, a gente teve uma captação do BTG Pactual recentemente que permitiu a gente fazer aquisições dentro do setor de varejo, justamente mirando a escalabilidade do negócio. E, de novo, né, Marcos, a gente tem apenas 1,2% da população brasileira com CPF cadastrado na B3. Né? Há 4 anos atrás era 0,3% e só esse crescimento já gerou essa modificação no mercado brasileiro. Vai lembrar, para efeitos de comparação, que o mercado americano é de 55% da população que investe em bolsa. Se o Brasil nos próximos anos chegar a 5%, 10%, tem um oceano gigantesco a percorrer, e aí quem tiver mais escala vai trazer sim boas rentabilidades. Eu acredito que é isso que o mercado está olhando. Tá. Deixa eu só reforçar o ponto lá que você falou do Ibovespa para terminar aqui.
Vamos pensar agora num cenário de estresse, né? Que você falou assim, lógico que a bolsa depende dos earnings, das empresas, de bancos, de commodities, mas e se tiver um cenário de estresse, por exemplo, de 2021, não conseguimos implementar ou as reformas ou que seja algo realmente impactante, ou seja, uma reforma, né, mais modesta, né? O que poderia acontecer com os indicadores? Nós, por exemplo, você vê juros tendo que subir mais cedo, enfim, qual que é o cenário? Seria o cenário de estresse para os principais ativos, né? De não acontecer e realmente a nossa situação fiscal piorar antes de melhorar, né? Exato. Não, assim, eu acho que no cenário de estresse é ficar atento ao que vai acontecer com o juro de longo prazo, né? Quando a gente olha aí um juro genérico do Brasil para 10 anos e compara com o Ibovespa, você sabe muito bem que a gente tem uma correlação negativa muito forte. Então, por mais que a gente tenha uma alta de juros no curto prazo na Selic, mas se isso não for na mesma magnitude no juro de longo prazo, está tudo bem, ou seja, é um sinal positivo. O sinal negativo seria a gente ultrapassar um juro acima de 10, 11, 12% para 10 anos, porque isso inevitavelmente levaria o Ibovespa para baixo. Na minha visão, acho que se você quer continuar em bolsa, independente dos riscos, aí você precisa ter uma boa parcela da sua carteira em ativos de exportação e de commodities, que é onde deve de novo proteger aí o mercado brasileiro. As ações mais tradicionais, até os próprios bancos, talvez não performem bem com um cenário de fiscal não resolvido, né? Então, eu teria atenção a esses pontos, mas lembrando que para o BTG Pactual, o cenário é de manutenção do teto de gastos. Claro, a gente precisa só ter aí uma sinalização mais positiva após as eleições municipais do cronograma para que esse teto se mantenha em 2021.